Bom dia, alunos do oitavo ano, como vai vocês? Tudo bem? Então, estou aqui sobrevivendo, graças a Deus. Eu espero que todos vocês estejam bem e que logo logo nós possamos nos encontrar pessoalmente, né? Presencialmente em sala de aula. Enquanto isso não acontece, nós estamos dando início aqui à nossa quarta aula remota, né? Hoje, terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Então é dia da nossa quarta aula de Geografia. E o tema da nossa aula de hoje é regionalização mundial na Guerra Fria e na pós-Guerra Fria. Certo? Esse é um tema que, na verdade, é uma continuidade da nossa aula anterior, da semana passada. Certo? É um tema bastante abrangente, não deu para fazer em uma aula apenas, então eu estou aqui concluindo esse tema de regionalização do espaço geográfico mundial, certo? E na próxima aula a gente já vai iniciar a segunda unidade do nosso livro, certo? Então, esse assunto está entre as páginas 30 e 37 do livro, ok? Então, vamos nessa. Vamos mudar aqui, pronto, slide anterior. Vou diminuir a minha imagem. Eu vou colocar ela aqui no canto para não atrapalhar a visualização dos slides, certo? Então vamos lá. Regionalização na Guerra Fria, certo? Então vamos começar aqui a aprender sobre o mundo bipolar, certo? Porque durante a Guerra Fria existiu o mundo bipolar, certo? Professor, o que foi o mundo bipolar? Então, na verdade, o mundo bipolar foi uma ordem geopolítica mundial em que duas superpotências, dois países superpoderosos, dominaram o mundo, dominaram a política, dominaram a economia mundial, certo? Esses dois países eram os Estados Unidos e a União Soviética, certo? E esse mundo bipolar, ele durou aproximadamente entre o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, 1945, até o fim da União Soviética, né, que foi 1989. Então, esse período aí, que é chamado também de Guerra Fria, que a gente vai ver mais na frente, foi exatamente a Guerra Fria, aconteceu uma ordem geopolítica chamada bipolar. Por que bipolar? Porque apenas dois países superpoderosos controlavam toda a economia e a política mundial, certo? Então aí vocês estão vendo a descrição, certo? Embaixo está a imagem do globo com a bandeira dos Estados Unidos do lado esquerdo e a bandeira da ex-União Soviética do lado direito, ok? Então vamos passar aqui para o próximo. Vamos falar agora sobre a disputa, né, entre capitalismo e socialismo que ocorreu durante esse mundo bipolar, influenciou a regionalização dos países do mundo na época, certo? Então vocês estão vendo aí as ilustrações, né? Capitalismo, o símbolozinho do cifrão, certo? E o socialismo com a foice e o martelo, que também é o símbolo da bandeira da ex-União Soviética. Aí vocês estão vendo o tio Sam, né, que é o símbolo dos Estados Unidos, símbolo do capitalismo, simbolizando a ex-União Soviética, né, que hoje é chamada Rússia. Né? A Rússia é a herdeira da União Soviética. Ok? Vamos saber aí exatamente o que é o capitalismo. Né? O capitalismo que tanto se fala, muita gente fala em capitalismo, mas poucas pessoas sabem exatamente o que é o capitalismo. Tá? Então, o capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada, né, dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. As características centrais desse sistema incluem, além da propriedade privada, a acumulação de capital, né, que é o dinheiro, o trabalho assalariado, a troca voluntária, um sistema de preços e mercados competitivos. Então, esse é o sistema capitalista. Né? A palavra capitalismo ela vem da palavra capital. Certo? Capital aqui significa dinheiro.
certo? Então, o capitalismo, ele é um sistema mais antigo do que o socialismo. Ele surge lá no final da Idade Média, já após o fim do feudalismo, onde tudo era trocado. E aí, quando aquele comércio ressurge lá na Europa, né, com aqueles comerciantes, aí começa a aparecer o capitalismo, né, a compra e venda de bens e serviços com o objetivo de obter lucro, certo? Então aí é a origem do capitalismo. O capitalismo ele é adotado hoje pela grande maioria dos países, inclusive o Brasil também é considerado um país capitalista. Porém, quase que não existe um país totalmente capitalista, mas como também não existe um país totalmente socialista. O país ele pode ser capitalista ou socialista e pode ter alguns governos ou alguns governantes que tenham atitudes, medidas que puxam tanto para o capitalismo como para o socialismo. Por exemplo, o Brasil é um país capitalista, porém, no governo do PT, durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, era um governo simpatizante do sistema socialista. Então, eles aos poucos implantaram políticas mais alinhadas com o socialismo, certo? Como, por exemplo, a distribuição de renda, as bolsas, né? O famoso assistencialismo, que é uma característica mais alinhada ao socialismo do que ao capitalismo, certo? Mas o Brasil, em sua maior parte, e continua sendo capitalista, ok? Vamos saber agora o que é socialismo, né? Que é justamente o oposto do capitalismo. O socialismo é um sistema político e econômico caracterizado pela propriedade coletiva dos meios de produção, controlados pelo governo, certo? Não há não há concorrência entre as empresas, pois o governo decide o que será produzido e de que forma, certo? Então, no socialismo não existe a propriedade privada. Todos os meios de produção, empresas, fábricas, pertencem e são controlados pelo governo, certo? Então, teoricamente, em um país socialista, todos os meios de produção pertencem ao país, ao povo. Porém, ninguém pode vender nada, certo? Porque não existe a propriedade privada. O governo que controla tudo, o que será produzido, o quanto vai ser produzido. A distribuição das terras são feitas pelo governo, ok? E como não tem propriedade privada, então não há concorrência entre as empresas. Por isso que às vezes em alguns países socialistas faltam produtos nos supermercados, porque como não tem concorrência entre empresas para produzir produtos diferentes, com marcas diferentes, então geralmente só uma ou duas empresas do governo produz aquele produto, aquela mercadoria, ok? Vamos falar agora sobre a Guerra Fria. Esse assunto de capitalismo e socialismo é um assunto muito abrangente. Mais na frente a gente vai estudar mais detalhadamente sobre capitalismo e socialismo. E é um assunto também muito polêmico, né? Porque muita gente se posiciona a favor ou contra um ou outro sistema, né? Mas o meu objetivo aqui não é entrar numa discussão. A aula é curta, não dá para a gente dialogar muito, certo? Então estou apenas resumindo os principais fatos, ok? Então, Guerra Fria, pessoal. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial. Considera-se geralmente que o período abrange a doutrina Truman de 1947 até a dissolução da União Soviética em 1991. Então,
Vocês estão vendo aí que a Guerra Fria foi aquele período de tempo entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim da União Soviética, em que aconteceu uma grande disputa envolvendo a União Soviética e os Estados Unidos, certo? A União Soviética e os Estados Unidos, eles disputavam tudo nessa época. Quem tinha mais poder militar, mais influência política, mais influência econômica. Então é uma grande disputa. E só lembrando que esses dois países, eles eram aliados, foram aliados na Segunda Guerra Mundial. Mas como eles tinham sistemas políticos e econômicos diferentes, né, que é o capitalismo e o socialismo, e eles tinham ideais diferentes, doutrinas diferentes, então eles passaram a ser rivais durante esse período chamado Guerra Fria. Por que era chamado Guerra Fria, professor? Porque nunca aconteceu um conflito direto entre os dois, ou seja, nunca aconteceu uma guerra de fato entre esses dois países. O que aconteceu foram conflitos envolvendo países que eram aliados desses países, ou seja, países que eram aliados dessas duas superpotências, né? Estados Unidos e a União Soviética, que é o caso da Guerra da Coreia, o caso da Guerra do Vietnã, né? Foram guerras envolvendo aliados, né, que eram apoiados por essas duas superpotências, ok? Nunca aconteceu um conflito direto entre esses dois países porque existia sempre um medo, né, de ambas as partes de acontecer uma guerra nuclear, porque esses dois países, essas duas superpotências, tinham armas nucleares, bombas atômicas, mísseis, e se acontecesse uma guerra direta entre esses dois, provavelmente seria o fim da humanidade, certo? Vamos passar aqui no nosso próximo slide. Vocês estão vendo aí a regionalização dos países do mundo. Esses mesmos slides que eu passei na aula anterior, certo? Quando eu falava de regionalização do espaço geográfico. É uma regionalização em 3 blocos, né, em 3 grupos, em 3 regiões de países. Primeiro, segundo e terceiro mundo, que ocorreu durante a Guerra Fria. Então, durante a Guerra Fria, os países do mundo, eles eram regionalizados dessa forma. O primeiro mundo, que estão na cor amarela, eram países ricos e desenvolvidos, capitalistas. Na cor laranja, aí, o segundo mundo, que era aqueles países socialistas, né, a União Soviética e seus aliados. E esses na cor verde, os países capitalistas, aqueles pobres, aqueles que não de economia subdesenvolvida ou pouco desenvolvida, ok? Entre eles o Brasil, certo? Regionalização pós-Guerra Fria, né? Então, após o fim da União Soviética, ali no início da década de 90, 1990, como não tinha mais a União Soviética para competir com os Estados Unidos, foram surgindo novos países, né? Aliás, esses países existiam, mas eles tinham sido arrasados na Segunda Guerra Mundial, né? Mas conseguiram reerguer, reestruturar suas economias com a ajuda financeira dos Estados Unidos, né? Empréstimos, e a economia dos países conseguiu se desenvolver, e no início da década de 90 começa uma nova ordem geopolítica mundial chamada multipolar, mundo multipolar, que é o contrário ao mundo bipolar que a gente vê durante a Guerra Fria, certo? Então, mundo bipolar por quê? Porque surgem outras economias poderosas, importantes, como o Japão, por exemplo, a economia japonesa, a União Europeia, que é um bloco econômico formado por vários países da Europa, né? Não é que a União Europeia é um país, é um bloco econômico formado por alguns países, como a Alemanha, Itália, França, Inglaterra, certo? Aí surge, nesse período, começa a intensificar o processo de globalização, né? Processo de globalização, que é o crescimento da interdependência entre países, governos, empresas e povos do mundo, como consequência da grande expansão do sistema
capitalista e das comunicações, né? Esse processo de globalização, né, essa interdependência entre os países, a gente vai ver mais aprofundadamente no 9º ano, certo? Vamos passar aqui no próximo slide. Regionalização por blocos econômicos. Professor, o que são os blocos econômicos? São associações de países, né, com o objetivo de ampliar relações econômicas, realizando trocas comerciais com pouca ou nenhuma restrição. Então, quando um grupo de países de um continente, de uma região de um continente, eles resolvem se unir e formam um bloco econômico, é justamente para facilitar as transações comerciais, entre outras coisas que envolvem esses países, certo? Então, os blocos econômicos, os principais blocos econômicos são esses que estão destacados aí no planisférico. Vocês estão vendo agora essa parte vermelha que engloba Canadá, Estados Unidos e México, o Mercosul, que são esses países verdes, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, certo? Entre outros blocos econômicos, ok? Finalizando aí, vocês estão vendo nosso exercício. Vocês vão copiar e responder no caderno, certo? Estarei à disposição para tirar qualquer dúvida no privado, ok? Então, por hoje é só e até a próxima.